מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו? קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי. Opa, bom dia para todo mundo aqui no Brasil. Oi, pessoal, muito obrigado por se conectar nessa manhã incrível de domingo ao nosso segundo Summit de Inovação Israelense, 100% pelo Brasil, da Israel Innovation Experience. Meu nome é Damian Katz, eu sou um dos diretores e fundadores da Innovation Experience e hoje temos o prazer de ter uma das nossas alunas das nossas missões a Israel, uma pessoa incrível, uma amiga da casa, que ela hoje nos vai acompanhar com a apresentação, e ela é a Lilian Primo Albuquerque. Oi, Lilian, como vai? Tudo bem? Oi, Damian, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia e muito obrigada por estarem aqui conosco. Damian, é um incrível prazer fazer parte, estar contribuindo aqui com vocês. Vocês que me ensinaram tanto e me deram a oportunidade de conhecer o ecossistema de Israel. Há exatamente quase um ano, em agosto do ano passado, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Israel com vocês, de fazer uma imersão incrível, conhecendo o ecossistema, conhecendo as startups, aceleradoras, também conhecendo a cultura, gente. A cultura foi incrível, foi emocionante e eu digo que foi de uma forma extremamente profunda de aprendizado pessoal e profissional. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer essa experiência, faça, porque vai valer a pena. Eu quero que hoje a Lilian nos conte o que temos nessa manhã incrível para compartilhar com a nossa audiência. Lilian, o que vamos ter? Perfeito. Bom, pessoal, tem bastante coisa interessante aqui. Hoje, na segunda edição do Summit Online de Inovação Israelense, vamos ter conosco o Rafael, que é um pesquisador do Weizmann Institute of Science, o Amir, da Agritesc, líder de das startups mais revolucionárias do mundo, que eu vou ter a oportunidade de conversar com ele, e o Itz Ak, que é cônsul do Ministério da Economia de Israel em São Paulo. Gente, aproveita esse momento, interage com a gente, porque vocês vão aprender muito, porque o conteúdo de Israel eu posso dizer que é muito rico, o mindset é diferente e, sem dúvida, todo conhecimento ele é importante, principalmente vindo de uma cultura que a gente sabe que faz diferença. Então, querem conhecer mais de agronegócios? Querem saber de pesquisa e desenvolvimento? Querem saber como fazer negócios em conjunto com Israel e o Brasil? Quer também ter a possibilidade de ver interagir uma da nossa aluna, uma pessoa incrível que vai fazer uma entrevista, eu acho, já sei que vai ser impressionante. Não percam a oportunidade, vamos começar. Obrigado, Lilian, e todo mundo aí pertinho do programa, Vamos lá! Hi, my name is Amitai, and I would like to tell you a bit about what it is to be a student here at the Weizmann Institute. Come, follow me. Being a student at the Weizmann Institute gives us access to cutting-edge equipment, and we can bring our research questions to world-class scientists in all sorts of fields. Whether it's raining or sunny, the students in the Weizmann Institute have lots of things to do. As a bonus, students can attend top scientific conferences and even plan our own. As you can see, we have a lot of student activities here in Weizmann. So, that's it. I hope you're enjoying seeing the life of the students here on campus. I'm going to go back to the lab. This is where the Weizmann Institute is training the next scientists of tomorrow.
Boa, gente. E agora sim, vou lhes apresentar um amigo da casa, outra pessoa que é sempre um prazer quando ele nos recebe com os grupos lá em Israel. Primeiro que tudo, é um grande amigo e depois é um pesquisador incrível no mundo. Sua pesquisa e seu trabalho é uma coisa do que vamos falar. E agora sim vamos apresentar um brasileiro israelense, morando em Israel já há tempo. Com vocês, meu amigo Rafa Stern. Rafael, como vai? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Bom, sempre bom estar em contato, dessa vez aqui no computador, mas várias vezes aqui em Israel e espero que no futuro em breve também. Rafa, aí a audiência brasileira te está ouvindo, a Sotaque te está acusando. Rafa, de onde é você? Quanto tempo já em Israel? A gente quer saber um pouco mais. Eu sou, bom, nascido e crescido no Rio de Janeiro, carioca da Gema, Copacabana. Morei em Manaus por uns 2 anos e meio. Enfim, trabalhei em Manaus por uns 5 anos. Morei em São Paulo também por quase 2 anos, mas carioca da Gema, isso nunca sai. Eu moro em Israel há um pouco mais de 4 anos. Rafa, você além de uma grande pessoa, é um grande pesquisador, tá? E em geral é um pouco, não é tão comum conhecer pesquisadores com sucesso que vivem de pesquisar e podem falar disso. Então, eu gostaria primeiro que você me conte um pouco não diretamente entrar no teu trabalho do conteúdo, mas como é a sua vida como pesquisador, como foi que você decidiu, quais são os incentivos que você recebe e por que eu sempre vejo você contente de trabalhar de pesquisador, tá? Cara, eu acho que eu não consigo lembrar de algum momento onde eu tive uma escolha consciente, uma escolha né, muito ativa, assim, de, ok, eu quero ser pesquisador. Eu lembro muito de um papo que eu tive no meu mestrado com um colega que fazia mestrado comigo, assim, que eu falei, cara, eu não sei... Um segundo. Mestrado estudando o quê? Para que a gente saiba. Sim, eu fiz meu mestrado em Manaus e eu estudei a influência da Amazônia sobre o clima, que o meu tema de pesquisa é esse, é como as florestas, a vegetação, o solo em geral influenciam no clima, e em Manaus eu media as partículas emitidas pelas queimadas na Amazônia e toda uma relação bastante complexa que elas têm na atmosfera com radiação, com nuvens, enfim. Então esse era o meu tema. Eu estava lá em Manaus e estava conversando com um amigo do mestrado e falando, cara, eu não sei se eu quero ser cientista, eu não sei se eu quero ser pesquisador, eu não sei o que eu quero fazer. Aí ele falou, mas enquanto você não sabe o que você quer, você está fazendo mestrado. Então, assim, eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar. Eu ainda não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu estou terminando o doutorado esse ano, eu ainda não sei o que eu quero fazer depois do doutorado, mas enquanto eu não sei o que fazer, eu estou fazendo o doutorado, e isso já diz tudo, né? Eu acho que isso já diz qual é a minha paixão, isso já diz, enfim, como eu gosto de fazer as coisas, e agora, nesse final do caminho, eu posso dizer que a ciência, né, é muito importante. Eu sinto uma paixão pelo conhecimento, pelo desenvolvimento do conhecimento, né? E pelo aprofundamento das coisas. Qual o apoio e o suporte que um pesquisador recebe em Israel para poder fazer seu trabalho e ter sucesso? Bom, eu posso dizer mais do Instituto Weizmann também, porque o Instituto Weizmann ele tem uma abordagem diferente em relação a isso, em relação a outros institutos em Israel também. Mas, bom, como eu falei, né, eu também tinha uma opção relativamente concreta para eu ir para os Estados Unidos, e o apoio, né, assim, a bolsa do doutorado, né, que é o que a gente chama, que é o salário, né, enfim, doutorando é um trabalho de pesquisa, você fica uns 5 anos trabalhando como pesquisador, e ao invés de receber um salário, chamam isso de bolsa. Só que, assim, o que se recebe nos Estados Unidos é equivalente ao aqui do Instituto Weizmann, e aí eu realmente quis vir para cá, para Israel, para o Instituto Weizmann, só que aqui
tem uma diferença muito grande, né? O Brasil, em relação ao apoio ao mestrado, ao doutorado, é ridículo, assim, sabe? É uma coisa que o investimento vai caindo ano a ano e já era baixo. Eu, durante o meu mestrado, eu tive que trabalhar muito fora do mestrado para conseguir me manter em Manaus, até conseguia mais ou menos, mas em São Paulo eu tive que trabalhar, eu trabalhava fim de semana e durante a semana de noite para conseguir me manter. E o Instituto Weizmann aqui, ele tem uma questão de assim, dedicação exclusiva mesmo ao doutorado. Você tem que ficar o tempo todo só pensando no doutorado, inclusive ao contrário de outros lugares onde existe uma exigência de você ser assistente, né, tipo monitor de alguma matéria ou assistente de laboratório. No Weizmann não tem nada disso, não tem nenhuma exigência, inclusive o orientador não gosta que você faça esse tipo de coisa durante o doutorado, para você se dedicar somente à sua pesquisa mesmo. E para poder proporcionar isso ao doutorando, o Instituto Weizmann paga uma bolsa que é bastante superior a uma bolsa de doutorado no Brasil, semelhante à bolsa de doutorado na Europa, nos Estados Unidos, e assim, não é nenhuma fortuna, é muito difícil juntar dinheiro, mas é bem suficiente para você viver sem preocupações durante todo o tempo do doutorado e se dedicar de fato só a isso. Isso faz bastante diferença. Acá tenho uma pergunta que me estão fazendo que eu quero, tipo, agora, dicas, como falamos em Israel, tachles, tá bom? Uhum. Pelo cuidado ambiental para governos, cidades, que você aprendeu e que dicas que você quer dar pelo cuidado ambiental macro da sua pesquisa. O que temos que aprender? Olha, não, é claro que de uma maneira geral, assim, eu estou falando um interesse, né, muito, enfim, a gente tem um interesse aí ou climático ou, sei lá, recursos hídricos em relação às florestas, às árvores e tal, mas existem várias outras vantagens que não dá nem para quantificar, né, que, enfim, às vezes as florestas podem ser habitat para animais, as florestas têm também um valor cultural, né, elas servem como lazer para a população, servem como um símbolo, como um orgulho. Você viu a emoção que você teve quando a gente falou sobre Israel ter plantado florestas e tal? Existe aí uma questão identitária, tá? Que passa pela identidade judaica, inclusive, no seu caso, ou uma questão cultural, e são coisas imensuráveis. Então, assim, é claro que você, no ambiente urbano, plantar árvores tem vantagens enormes, principalmente espécies nativas, né? Que você vai ter aí toda uma interação com os pássaros, com os insetos, vai ter sombreamento, você vai ter temperaturas mais amenas nas cidades, e em áreas que não são utilizadas, nem como cidades, nem como agricultura, você tem vegetação nativa ali, você tem as espécies, né, animais sendo preservadas, o solo, o combate à erosão do solo também é uma vantagem assim, gigante, sabe? Toda a questão dos polinizadores, enfim, tem vantagem. Então, assim, obviamente, plantar florestas é sempre importante. A questão, e aí entra diretamente na minha pesquisa, no meu doutorado, que tipo de árvore plantar, onde plantar, como plantar. Porque tudo que eu estou falando agora é um tipo de floresta só, tá? Porque quando Israel pegou e começou a plantar ativamente florestas, foi basicamente floresta de pinheiros. E beleza, mas são uma floresta de uma espécie só, né? Uma monocultura praticamente. Agora, no meu doutorado, eu vou comparando diferentes tipos de vegetação e as diferentes interações que cada tipo de vegetação vai ter com o clima. Uma floresta plantada de pinheiros, uma floresta mediterrânea natural, um bosque mediterrâneo natural, um campo de agricultura de trigo, uma pastagem. E aí é realmente muito diferente. A gente pode escolher, digamos assim, quais que vão ter vantagens para isso, ou para aquilo, para o clima, ou para a água. Tá? E também... Me está escrevendo muita gente já que quer seu contato para se assessorar nessa área e eu acho que temos muitas oportunidades de melhora lá no Brasil. Rafa, para fechar e deixar uma mensagem, eu gostaria de alguns tips, dicas mais gerais no que tem a ver com mindset e formas de pensar que você aprendeu em Israel e que como brasileiro acha bem importantes levar pelo Brasil. Mas talvez a um nível filosófico, a um nível de formas de trabalho que você acha que são oportunidades de melhora no Brasil aprendidas em Israel.
Bom, primeiro, o Instituto Weizmann, né, eu acho que ele é um lugar muito internacional, né, eu acho que isso é uma das grandes vantagens também, né, eu acho que a ciência, ela tem uma linguagem muito internacional, né, então, eu acho que essa é uma das maiores vantagens que a gente pode ter hoje em dia, sabe, é você tá aberto para o mundo, né, tá aberto para o diferente, eu acho que isso foi uma das coisas que me permitiu também, quando eu vim para Israel trabalhar aqui, me permitiu, eu acho que, entender melhor questões identitárias e culturais minhas também, e a partir disso me abrir mais para o mundo ainda. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar e que eu aprendi muito aqui também é isso, sabe? Encontrar o nosso lugar para poder se abrir para o mundo e também olhar para a ciência, né, com respeito e conversar com a ciência através da linguagem da ciência, né? Eu acho que assim, com tudo, sabe, o meu orientador do doutorado ano passado, ele foi premiado com o Prêmio Israel, que é o prêmio que em todo dia da independência de Israel escolhem pessoas que se destacaram na sua contribuição para o país ao longo da sua trajetória de vida. Sabe, foi muito bonito de ver como Israel, como país, escolheu o meu orientador com suas décadas de dedicação à ciência, às florestas e ao estudo do clima. Israel escolheu valorizar isso como um exemplo e como uma contribuição fundamental para o país, sabe? Então, eu acho que enxergar isso, sabe? Enxergar que esse tipo de coisa deve ser valorizada e que isso é que faz um país ser forte, sabe? É o seu conhecimento, é a sua tecnologia, sabe? Hoje em dia, a gente não vive mais no milênio passado, onde a riqueza de um país estava nos seus recursos naturais. A gente está no século XXI, a gente está no terceiro milênio. Hoje em dia, a riqueza de um país está no conhecimento, está na educação, está na tecnologia. E um país só vai ser livre e só vai ser desenvolvido se ele investir na tecnologia e no conhecimento. E na natureza, no meio ambiente, com certeza. E não de forma exploratória dos seus recursos naturais. Então, isso é uma coisa que eu vejo claramente aqui em Israel. Eu acho que é um dos segredos do sucesso. Eu acho que o Brasil tem muitas coisas boas nesse sentido, mas também pode se fortalecer com exemplos inspiradores. Rafa, como dizemos em hebreu, Bezrat Hashem, se Deus quiser, vamos nos juntar mais cedo que tarde com as delegações de novo, para poder seguir compartilhando. Sempre agradecido de poder falar com você. Você é um orgulho pelo povo judaico, pelo povo brasileiro, e obrigado pelo todo o trabalho que você está fazendo para ter um mundo melhor, para ter um melhor propósito e que podamos continuar nesse caminho, iluminando o mundo e dando soluções para ter uma humanidade mais sustentável, mais segura e mais confortável para todos, com a ciência liderando esse caminho. Muito obrigado, Rafa. Um abraço. Obrigadão. Um prazer. A tecnologia está mudando a um ritmo exponencial. Todas as indústrias estão sendo transformadas. Os negócios que antes funcionavam, hoje são obsoletos. E quando as oportunidades surgirem, você será capaz de reconhecê-las? Você vai se transformar a tempo? Na Innovation Experience, desenvolvemos programas de imersão em Israel para te inspirar e te oferecer ferramentas, para conhecer os líderes das companhias que estão mudando o mundo, para ver ideias inovadoras e fazer negócios globais. Machine Learning, inteligência artificial, impressoras 3D, realidade virtual, internet das coisas, robótica, são algumas das tecnologias que vão mudar o mundo. E você, já está utilizando-as? A revolução em agro, finanças, saúde, retail, construção, real estate, entretenimento, smart city já chegou. Milhares de empresários, empreendedores e profissionais da América Latina já participaram. Dezenas de instituições, escolas de negócios, empresas nos escolheram para seus programas em Israel.
Eles já viveram essa experiência e se transformaram pessoalmente e profissionalmente. Geraram ideias disruptivas, trouxeram tecnologias revolucionárias, se relacionaram com colegas da região e empresários israelenses. Descubra o que faz Israel se transformar na Startup Nation. Entenda por que grandes companhias como a Intel, Google ou Facebook instalaram seus centros de pesquisa e desenvolvimento em Israel. Não perca a oportunidade. Shift your mindset. Change the world. Mude a mentalidade e mudará o mundo. Do Business Network Inspiring. Innovation Experience. The AgriTask web and cellular platform offers unique agronomic data management and decision support tools, serving growers, agronomists, associations, and authorities. AgriTask field and office interfaces are simple, multilingual, and highly flexible, allowing simple implementation at all levels. Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, sou aluna do Innovation Experience. Eu fui para Israel, tive uma experiência incrível, onde eu desenvolvi muito networking. Eu participei do programa Sênior e eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre o ecossistema de Israel através do programa Innovation Experience. E agora eu fui convidada aqui para moderar esse evento. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante que vai contar para a gente sobre esse mercado agro. E aí, para a gente, brasileiro, é super importante em conhecer sobre o mercado agro, até porque a nossa participação é bem grande. Como é que a Agritex, que é a empresa do Amir Schuster, pode ajudar a gente? Então, Amir, vem cá. Seja bem-vindo, conta para a gente um pouco sobre a Agritex, se apresenta, porque acho que vai ser super importante a gente bater esse papo aqui hoje. Claro, Lilian, tudo bem? Bom estar falando bem. contigo. Primeiro, eu agradeço o convite, né, da Innovation Experience de estar conversando com vocês. É realmente um prazer do meu lado, uma pessoa que, enfim, está em Israel há cerca de 10 anos, mas originalmente carioca. Carioca, é. Isso. Mas eu estou aqui já vai fazer 10 anos, né? Já estou em Israel bem posicionado, já com uma esposa, um filho israelense e trabalhando nessa empresa que hoje eu quero contar um pouco, né, um pouco das nossas atividades, um pouco do mundo agro-israelense, como eu acho que isso pode contribuir para o Brasil de diversas formas, principalmente na parte tecnológica. Excelente. Então conta pra gente, o que a Agritex faz, né? O que tem diferente aí que o brasileiro pode saber? Legal. Então, de forma bem resumida, o que a Agritex faz basicamente, ela sabe reunir dados de diferentes fontes, ou seja, aquele dado que antes era coletado no campo com papel e lápis e depois passavam por uma planilha. Então, a primeira coisa que faz é digitaliza esses dados num aplicativo que a gente desenvolveu. E, hoje em dia, né, com o que eles chamam de agricultura 4.0, com as novas tecnologias, tem muitas outras fontes de dados que não dependem de pessoas coletando elas, né? Para citar algumas, tem as imagens de satélite, tem as imagens de drones, tem as estações meteorológicas, maquinário. Então, tem várias fontes de dados sendo geradas e faltava uma plataforma que sabia colocar tudo isso em um só lugar e poder permitir com que os agrônomos, né, os donos das fazendas, qualquer pessoa que trabalha no meio agro, pudesse colocar tudo isso junto e pudesse tomar melhores decisões com base nesses dados. Você acabou de fazer um comentário, né? Falou de dados. Por que é relevante isso, né? Você acabou de fazer um comentário sobre a conciliação desses dados, transformar isso de forma muito mais automática, né? Fazer um processo de automação, digitalizar esses documentos, digitalizar conteúdos aí. Mas por que isso é tão importante para uma pessoa do mercado agro? Conta por que faz a diferença ali. Legal a tua pergunta. Exatamente esse é o ponto. A gente costuma dizer o que a gente não pode medir, é muito difícil da gente melhorar, né? Então, os dados são fundamentais para a gente tomar uma melhor decisão e ser mais assertivo. Só que os dados em si também não dizem muita coisa se eles não forem processados, trabalhados e transformados em informação. E o objetivo de plataformas, seja a Agritex, seja qualquer outra plataforma de software,
agronômica e operacional, é colocar esses dados de uma forma organizada, praticamente em tempo real, porque no campo é assim, né? Se você vê uma coisa de 2 semanas atrás, já pode ser tarde demais. Então, o objetivo grande, né, da Agritask e das plataformas agronômicas é colocar esses dados, organizar eles e permitir com que eles se transformem em informações praticamente em tempo real. E com isso, obviamente, você pode tomar decisões mais assertivas, melhorar seu formato de trabalho e assim por diante. Perfeito. Por trás de tudo isso, você vê inteligência artificial também? Sim, totalmente. Esse é a base para a inteligência artificial, ou seja, você ter uma base de dados robusta, em que você permite que você tenha dados de diferentes fontes, você organiza eles, e isso é o que vai alimentar os processos de inteligência artificial para permitir modelos e, obviamente, melhorar muito a produtividade no campo, que é algo cada vez mais necessário. Ou seja, mais um ponto onde aí a inteligência artificial está vindo para auxiliar e ajudar as pessoas. Ou seja, a tecnologia ela vem para somar. Olha o tanto que a tecnologia está facilitando o processo, as atividades do mercado agro, facilitando e criando novas oportunidades. Ou seja, a receita desse empresário, sem dúvida, ela vai conseguir crescer e talvez uma redução de custo vai acontecer, né? Vai diminuir a relação de quanto ele vai estar gastando. Até porque ele vai ter visibilidade, ele vai conseguir analisar os dados e tomar decisões de forma muito mais assertivas. Muito interessante. Agora, em meio a tudo isso, eu acho que com certeza devem ter dificuldades. Que dificuldades você vê e como é que vocês conseguem solucioná-las, né? Como é que a sua empresa consegue atuar com a solução e solucionar essas dificuldades? Perfeito, Lilian. Essa é uma pergunta muito relevante, porque, no final das contas, as pessoas do meio agro, não porque elas sejam mais conservadoras, mas que elas estão acostumadas, elas são muito tradicionais com seus métodos de trabalho, ou seja, elas vêm trabalhando assim há gerações e elas estão agora sendo expostas a novas tecnologias. Então, eu costumo dizer que um desafio grande é mostrar para esse produtor, né, mostrar para essa empresa que a tecnologia veio para somar e para melhorar o seu formato de trabalho e não para atrapalhar ele. Então, eu diria que esse é um grande desafio que o Brasil, as pessoas nem sempre conhecem, mas o Brasil é super avançado no agro, contando com algumas das empresas principais em muitos mercados mundiais. A gente vai falar disso depois, eu acho, mas é muito importante frisar que esse desafio tem sido superado, mas segue sendo um ponto um ponto de inflexão em que é importante levar em consideração essa forma de servir os produtores para que eles entendam que a tecnologia veio a somar e não a atrapalhar. Muito bom. Esse ponto do Brasil na frente eu quero comentar mais, viu? Porque agora eu quero entender um pouco mais sobre isso. Porque a gente acaba tendo pontos de vista achando, poxa, mas só lá fora que todo mundo tem, não, mas o Brasil tem aqui, vamos chegar aí. Mas antes de você comentar sobre isso, eu queria que você contasse um pouco quais são os diferenciais tecnológicos israelenses, o que vocês têm de tão diferente em tecnologia mesmo eu falei um pouco da inteligência artificial aí, mas eu acho que a inteligência artificial está aberta de uma certa forma e acessível para todo mundo, até porque hoje a tecnologia está muito mais democrática, tá on cloud, as pessoas conseguem acessar através de microserviços, as startups conseguem fazer um desenvolvimento utilizando IA. Mas o que tem a Agritask de diferencial tecnológico para a gente poder estar utilizando? Perfeito. Que você já utiliza nos mercados gerais, né? Não só aqui no Brasil. Claro, eu acho que, na verdade, isso serve para a Agritask, mas serve para praticamente todo o mercado de startups israelenses da Agtech, como a gente costuma falar, né? As tecnologias desenvolvidas para a agricultura. A particularidade é que a economia israelense foi sempre muito baseada em agricultura, né, por uma dependência histórica, política, estratégica que tinha de se produzir seus próprios alimentos, né, desde a criação do Estado. E o que acontece é que nesse ambiente, Israel tem muitas dificuldades, tem um solo pobre, tem um clima difícil que chega a ter 4 a 5 meses sem chuvas aqui. Então, foram essas situações já diversas que permitiram que Israel tivesse que produzir muitas tecnologias para melhorar sua produtividade. Então, a parte de tecnologias relativas à água, a economia do uso de água e uso mais eficiente, a tecnologia de melhores sementes que cresçam em ambientes mais hostis, né? Então, foi esse ambiente que surge muitas empresas como a Agritask, que são capazes de, basicamente, entender e fazer tecnologias que tornem mais eficiente. A área plantável de Israel é pequena, só que a produtividade por hectare, né, por cada unidade, é muito, muito alta devido a essa
desenvolvimento de tecnologias que foram feitas por esse propósito, né? Como se costuma dizer, quando falta, né, quando você tem escassez de recursos, você tem que ser criativo para fazer novas tecnologias, e foi isso o ambiente que foi criado a Agritesc. Que interessante. E é verdade, né? Porque a Israel é menor que o estado da Paraíba. Isso. Ou é do tamanho do estado da Paraíba. E realmente o nível de inovação, o mindset que Israel possui é bem, bem relevante. E na hora que você vê uma necessidade de negócio, e uma necessidade para criar, né? Acaba se criando uma oportunidade de negócio. E a gente tem um país tão grande, com tantas oportunidades, se a gente pensar de uma forma muito parecida, sem dúvida, eu acho que a gente também vai conseguir evoluir. E aí, pensando nisso, poxa, o Brasil, mercado agro, tem 25% do PIB brasileiro. Uhum. Imagina se a gente conseguir aproveitar essas tecnologias e utilizá-las de forma a gente contribuir para o desenvolvimento e cada vez mais, por exemplo, crescer nesse aspecto, né? Crescer o mercado brasileiro, desenvolver o mercado agro. Como é que vocês estão se posicionando com relação a gente, né? O que vocês estão trazendo para cá? Ou está no planejamento, não está? Conta um pouco, né? Perfeito. Não, Brasil. O Brasil é um mercado super estratégico para a gente. É o nosso maior mercado. A gente já trabalha no Brasil há cerca de 3 anos e, inclusive, ele é tão estratégico que nos últimos 6 meses nós decidimos criar a Agritesc Brasil, uma subsidiária no país, para poder servir melhor os produtores. Enfim, o Brasil tem dimensões continentais, como você bem colocou, então você precisa ter gente ali fazendo toda a assistência, mas o Brasil segue nos nossos planos de próximos 5 anos de o país central na nossa estratégia de crescimento a nível mundial. Olha que legal, né? A gente vê uma iniciativa externa para crescer e ajudar o nosso país. Então, quando a gente pensa num summit como esse, numa discussão como essa, é realmente de forma rica, que empresas podem gerar valor agregado e fazer com que o nosso país se desenvolva, né? Eu acho que isso é super importante, e principalmente quando a gente está pensando em visão de futuro. Como é que nós, brasileiros, conseguimos fazer a diferença para fazer o nosso país ir para frente? E às vezes a gente tem que criar alianças com brasileiros que estão fora, se desenvolvendo e criando soluções que podem gerar valor agregado para o nosso país. E é o caso da Agritesc nesse momento, por exemplo, né? É muito interessante. Exatamente. Como é que você está vendo visão de mercado? Tá vendo? Você falou muito de Brasil, falou que nos próximos 5 anos você vai estar se envolvendo muito mais aqui, mas e o todo, né? Como é que você está vendo essa visão de mercado, futuro, de uma forma geral, para os próximos anos? Perfeito. O que acontece é que, assim, a nível macro, né, não apenas Brasil como mundo, está tendo um aumento muito grande da população. Ainda se espera um aumento de 2 bilhões de pessoas até 2050. Não só um aumento da população, como também a população está sendo cada vez mais exigente com o seu alimento, né? Ela quer saber a origem do alimento, ela quer saber o que foi colocado nesse alimento. Então, cada vez mais, e em paralelo a isso, está tendo uma redução dos recursos, né? A água doce passou a ser um problema, lugares fazendo um tipo de racionamento de água, né? E de outros recursos. Terra tem cada vez sido mais caro ter novas e novas terras, novas fronteiras agrícolas. Então, se você pegar tudo isso junto, só tem uma solução: aumentar a sua produtividade nas terras que já existem hoje em dia. E nisso o Brasil tem um mar de oportunidades, porque ele já tem muitas terras agricultáveis, ele já tem experiência e profissionais de altíssima capacidade nesse mundo agrícola e florestal. Então, eu vejo o mercado com uma necessidade grande de otimização, exatamente para poder atender essa enorme demanda que vai ter nos próximos 30 anos. Então, eu vejo um ambiente perfeito agora, e nos próximos 10, 15 anos, de aumento de uso de tecnologias no campo, com o objetivo de novo, reduzir os insumos, né, reduzir o que é colocado no campo, a colocação de forma mais eficiente e um acompanhamento e otimização de cada área que está sendo plantada. E também os profissionais vão ser usados de forma mais assertiva, mais inteligente, começando a analisar os dados, começando a entender o que tem de informação. A gente tem um desafio aqui, óbvio, de preparação das pessoas, na educação nesse aspecto, com certeza, mas acabam sendo mais relevantes, as atividades elas acabam sendo mais inteligentes, né, nesse aspecto. Muito interessante. Sim. E é palpável, é dito aqui que a tecnologia ela é fundamental e ela faz parte desse processo. Você falou sobre entender a origem de onde vem os alimentos, né? Poxa, um processo de blockchain aqui nesse circuito com certeza vai ser totalmente necessário. A análise de dados utilizando a inteligência artificial, provavelmente você tem captura de imagens onde você utiliza a inteligência artificial também.
muito interessante a gente ver que como as necessidades, elas criam oportunidades, e o Brasil ele é tão grande, por que a gente não aproveita esse momento e começa a realmente se transformar ainda mais, né? Com Muito certeza. bom. Com certeza, Lilian, eu concordo 100%. Eu acho que o Brasil agro ele já é uma potência e ele pode ser uma potência ainda maior. Né? Ainda Ele maior. está cada vez mais caminhando para uma boa direção. Você já vê, o Brasil já é o maior produtor do mundo de muitos cultivos, né? De cana, de soja, de café, está entre os líderes mundiais de muitos outros. E esse é um trabalho que tem sido feito já há muitos anos e ele tem um potencial ainda maior pela natureza, como você contou, pela natureza do país, né? Pela extensão que o país tem, pela estrutura, pelos bons profissionais que ele tem. Eu acho que é só uma questão de continuar nesse caminho, né? Aproveitar e usar essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no próprio Brasil e em outros lugares para otimizar ainda mais essa vantagem. Excelente. Nossa, que papo legal. Gostei muito, amigo. Muito bom. Pena que aqui dura um pouquinho, né? Porque tem que encerrar. Mas eu quero te agradecer pela tua presença, por estar contribuindo aqui com todo o nosso Summit. E, sem Legal. dúvida, teremos próximas oportunidades aqui para conversar em conjunto. Muito ótimo. obrigada. Ótimo, Lilian. Eu agradeço o convite, tá? Para mim é realmente um prazer estar falando com um brasileiro que vive em Israel há muito tempo, trabalha numa empresa agro e volto muito para o Brasil, agora pela corona um pouco menos, mas tenho sempre o prazer de voltar muito para o Brasil e visitar e ver as pessoas novamente. É realmente um prazer participar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido interessante e produtivo. E a gente está pronto para as próximas. Excelente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. De nada. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Os participantes do nosso programa viajam com diferentes objetivos. Tem alguns que viajam só com a ideia de abrir a cabeça e conhecer quais são as companhias e modelos de negócio que estão mudando o mundo. Mas há outros que viajam com a ideia concreta de poder gerar negócios. Há alguns que vão em busca de representações, outros que vão em busca de tecnologia. Há alguns que vão ainda para investir em companhias israelenses e temos casos de participantes que vão em busca de investimentos para suas startups. E foi espetacular conviver com esse grupo e ver a energia que nós temos na América Latina. E realmente o programa me surpreendeu. Ele mostrou, né, os vários segmentos, o segmento de serviço, da indústria. Se você não quer virar uma Kodak lá na frente, você quer conquistar o mundo dos negócios, você precisa conhecer o que acontece aqui em Israel. As pessoas que você tem contato aqui são pessoas de alto nível, eu tenho certeza que daqui vão sair muitos negócios. Você termina o programa com um networking de pessoas super interessantes, com quem você vai poder estabelecer negócios não só na sua cidade ou na sua região, mas no país inteiro e também em toda a América Latina. E quem sabe também poder pensar em globalizar as suas companhias no mundo inteiro. Boa, gente! Agora sim, temos mais um convidado que é um cara incrível. É um cara que é israelense, mas agora está morando no Brasil. Por quê? Porque seu trabalho é a conexão enquanto a negócios entre Brasil e Israel. Porque eu conheço ele e sou amigo porque a gente trabalha junto em cada missão que a gente desenvolve desde o Brasil para Israel. Todos os nossos
participantes passam pela Israel Trade, que agora Tzahi e Itzhak vai lhes contar muito mais, mas a gente passa por aí para também aprender, conhecer e ter as ferramentas necessárias para, se o interesse de vocês é negócios com Israel, que a missão seja tanto conteúdo, inspiração, networking, mas também ao quarto vertical, que seja desenvolvimento de negócios. E agora sim com vocês, Tzahi, Itzhak, como vai? How are you? Olá, tudo bem? Thank you for having me. It's a pleasure. Tzahi, let's go straight to the point and tell me from your perspective, what are the opportunities of doing business with Israel for our audience in Brazil? Okay, so I think especially nowadays where everyone is facing the coronavirus, which is affecting the way everyone is doing business, this is even a more important time to connect with innovation, to bring technologies, to bring efficiencies, to bring digitalization and different types of monitoring for companies to be able to meet with the challenges of the new era. Israel is extremely capable and has an abundance of startups and technologies in different fields, not only in life science, but also in other topics which in Brazil are extremely important, such as agriculture, fintech, telecommunications, cyber solutions, and so on. Exactly, I totally agree. But now let's talk about culture, of business culture. What should a Brazilian businessman or an entrepreneur or a manager in a large company take into account when it comes to doing business, not with Israeli companies, but with Israelis? Excellent question. So although on the personal side, there are a lot of similarities between Israelis and Brazilians, when it comes to business, it's different. Israelis tend to be much more faster, direct, some would say a bit more aggressive on the way they do business and negotiation. Part of it is culture. Part of it is also coming from the fact that many of the companies, especially startups, they have a very short window of opportunity to succeed. So they need to bring the business very fast, and they will be fast on that end. So when you deal with Israelis, you need to remember this. They are very sincere, very open, very direct, and also very fast in decision-making and how they do the business. And also, I would like you to explain us, but the Israel need to do business abroad is in its DNA, because as there is no regional market, they are all the time not just winning, but leading. Doing business with different economies. Exactly. This is one of the characteristics, as one of the things that you can see with any Israeli company from the day they invent themselves, they think globally. Israel is usually treated as a pilot country and sometimes disregarded at all. From day one, they look at the world as the market, and for that, they are usually much more flexible in how they interact with the corps in other countries. They're more willing to change things, to adapt things, to tailor the solution to the clients. So it's much easier to interact on that end. One thing that I find super interesting, and I would like you to talk about, is that every time we have a delegation, we do it together. Like, we are more private, you are government, okay? But how can it be, even for people who need a delegation, we can help you for sure, but how can it be that you are so involved in what I do and I'm so in touch with you? Like, how come the Israeli government is so involved in helping both Israeli companies and abroad in order to make things happen? That I find it incredibly amazing. It's a great question. We see ourselves as integrators, as facilitators of process. At the end, our goal is to create business between countries. We want to see both countries succeed and have great business together. So in some sense, we are great matchmakers. We try to understand what are the needs on each side and make the right introduction and support them and help them to overcome the business culture differences between the countries.
and eventually it brings prosperity to both countries. So this is the motivation from our end. And even though we are a government entity, we are heavily involved in the private sector. We want to see the private sector succeed. And where we see failures, or I'll say market failures, or different barriers that the private sector is facing, we try to support this and overcome this so we can have business happening. Okay, give me 3 tips for someone who wants to start now, right now. If he wanted to now start taking a look, doing some research, he wants to start doing business with Israel, 3 things he should take care of, 3 tips. So I would say, especially nowadays, because travel is basically impossible or almost impossible, then interaction has to be through digital platforms like the one that we're doing right now. Don't be afraid of it. Israelis are very open to do this, and they are also open to do this the whole length. So from establishing the relationship until closing a deal, everything remotely, it is possible. So this is one important tip. Second tip that I would give is, do homework. In the sense, there's a lot of solutions and there are a lot of things out there. It's really important to understand and to focus what exactly you are looking for, so you won't waste your time and also the Israeli side time. Last but not least, be fast. In the sense, Israelis do business fast. So if you're really looking for something, be prepared to move quite fast, because the Israeli side will be expecting this as well. They will want this. And if the Brazilian side is able to meet the speed, then business can happen and can happen relatively quickly. Great. So it's virtualization. Do your homework and be fast. And not just that, you have innovation experience for us to help you with doing business in Israel, and you have also Israel Trade to help you both. So if any of you is interested in starting doing business with Israel, just contact us to our mail, brazil@innovationexperience.org, and we will put you in contact also with the companies and also with Tzachi to help you develop your business in Israel, because it's part of our mission to connect the Israeli ecosystem with the whole world, and here with Brazil. So, Tzachi, obrigado, un placer. Próxima vez, acho que vamos a estar juntos con un grupo nuestros escritórios, pegando um cafezinho e falando das possibilidades em Israel. Assim que, prazer sempre, cara, e muito sucesso em tudo que você faz. Obrigado, it was a pleasure. And hopefully we can meet soon over a cup of coffee when travel will be possible. Obrigado. ¡Wow! ¡Qué summit que foi! Ainda não consigo acreditar que está acabando. ¡Qué entrevista, qué papo que conseguimos assistir, Lilian! Você, que acha do que aconteceu? Incrível, incrível conteúdo, incrível oportunidade. A gente precisa de mais conteúdo desse tipo para as pessoas. E para mim também, né? Sabe que vamos continuar e já estamos preparando o próximo summit, seguro. Que saudade que eu sinto das missões em Israel. Convidamos a todo mundo para o ano que vem, então, que estivessem interessados. Já começamos com as inscrições para o próximo ano. Queremos receber a todos em Tel Aviv. Lilian, você vai voltar com um grupo próprio? Seguro que sim. Perfeito. Eu quero agradecer, em especial, primeiro eu quero agradecer a todos os apoiadores, que é fundamental termos apoiadores participando junto com a gente e nos ajudando nesse processo, então é super importante. Obrigada a todos. E, em especial, eu quero agradecer aos que eu faço parte da casa, que é a ANEFA, que é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e também ao Instituto ESO de Empreendedorismo e Inovação Latino-Americano, que está muito focado em olhar esse ecossistema, em ajudar as pessoas também no seu desenvolvimento profissional e pessoal, e olhando o cenário de empreendedorismo. Muito obrigada a todos, pessoal. Bom,
obrigado para todo mundo, obrigado aos nossos apoiadores, obrigado a todo o nosso alumno que está ajudando com a divulgação, obrigado a vocês, obrigado a Deus. E como falamos na vez passada, se vocês gostaram, compartilhar e assistir de novo, não gostaram, compartilhem também, para acrescentar audiência, não. De verdade, a missão da gente é conectar Israel com o mundo, acá especialmente conectar Israel com o Brasil, poder trazer conteúdo que seja de valor, que ajude a vocês a aprender, a crescer e a continuar no caminho pessoal e profissional. Aguardamos a todos vocês nas nossas iniciativas, na nossa ronda de negócios, nas nossas missões em Israel e nos nossos cursos online de inovação que a gente também está fazendo. E obrigado e vemos a vocês no próximo encontro virtual. Até mais. Obrigado, Lilian, e obrigado para todos. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.